Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um programa Almanac Contábil, o espaço da contabilidade na Paraíba. Hoje o primeiro programa de 2014, trazendo dicas e informações para você, profissional da contabilidade. Hoje vamos conversar com o contador Moisés Neto. Vai falar para a gente sobre contabilidade para o terceiro setor. Tema interessante para você ficar ligado aí no seu portal da contabilidade. Além disso, a professora Silvia Batista, como sempre, trazendo dicas para você, dicas de SPED, dicas de contabilidade e ainda as dicas de cursos do programa Almanac Contábil. Fique conosco, o seu portal da contabilidade está começando. Você está na TV Almanac Contábil, no seu canal de entrevistas. E hoje recebemos o Moisés Neto, que é sócio-diretor da empresa Meta Soluções Contábeis, para conversar com a gente sobre contabilidade para o terceiro setor. Moisés, muito obrigado por sua presença. E eu queria começar a nossa conversa com a definição, né? Ele perguntando o que seria o terceiro setor. Bem, Oswaldo, falar do terceiro setor é falar da sociedade como um todo. A sociedade ela é composta por 3 setores. O primeiro setor seria o governo, em todas as suas esferas, órgãos, autarquias e instituições. O segundo setor da sociedade, ele fica composto pelas empresas privadas, os empresários e as corporações com os fins lucrativos. O terceiro setor, ele surgiu de uma necessidade da sociedade em suprir algumas lacunas deixadas pelo governo. Então, alguns setores da sociedade específicos se unem e formam entidades para atender essas necessidades específicas. Esse seria o terceiro setor. Certo, então esse seria o terceiro setor. Em relação às entidades, Moisés, quais as entidades que formam, de fato, o terceiro setor? O terceiro setor, Oswaldo, ele é formado por entidades sem fins lucrativos de uma forma geral, onde estão incluídas associações, entidades estudantis, entidades sindicais, condomínios, partidos políticos, uma gama de entidades muito grande que não tem fins lucrativos, mas vão atender às demandas de um grupo específico da sociedade. Muito se entendia antigamente que uma contabilidade para terceiro setor não era uma contabilidade completa, não tinha-se essa necessidade de uma contabilidade para o terceiro setor. E esse pensamento vem mudando muito nos últimos anos, pois vemos a necessidade cada vez maior de informações contábeis sólidas e temporais, tempestivas e que possam agregar às entidades de forma substancial na sua tomada de decisão. Além de atender às exigências também do fisco, que exige também das entidades do terceiro setor as obrigações acessórias, auxiliá-las na sua administração. Em relação às entidades, né, Moisés, e esse auxílio se dá também em relação ao que se tem que prestar de contas, por exemplo, ao Ministério Público. Também. Quando se fala em relação à fundação. Isso, também. Para a entidade ser reconhecida como entidade sem fins lucrativos e ter alguns benefícios específicos, quanto maior os benefícios que o governo oferece, obviamente tem que haver um retorno maior à sociedade por parte dessa entidade. Para ser de utilidade pública, Para ser de utilidade pública, ser reconhecida essa utilidade. Logo, é maior as obrigações e essa prestação de contas. Essa prestação de contas. Então, em relação à utilidade pública, né, que pode ser municipal, estadual ou federal, exato, isso está diretamente ligado a essa prestação de contas, a essa contabilidade bem feita, bem realizada e objetiva, quando se fala em relação, por exemplo, aos relatórios que vão para o Ministério Público. Isso. Essa prestação de conta tem que ser dada de acordo com o oferecimento à população, ao público, do que foi proposto por aquela entidade, aquele objetivo específico, e essa prestação de conta ela tem que ser bem feita para que seja mostrado aos órgãos fiscalizadores que aquele serviço ao público proposto pela entidade está sendo executado, e está sendo executado da forma esperada por eles. Certo. Quanto à constituição das entidades, né, já que a gente está falando para o profissional contábil que nos assiste, em relação à contabilidade específica para o terceiro setor, então vamos listar as entidades. Então, em relação à constituição, qual seria a diferença aí entre as entidades?
Bem, Oswaldo, basicamente duas diferenças básicas entre as entidades. No momento da Constituição, ele é dividido entre fundações e associações. Nas associações estão englobados basicamente a maior parte das entidades do terceiro setor. Sim. No momento da Constituição vão ser enquadrados dessa forma, onde um grupo de pessoas se unem com um objetivo específico de trazer um benefício para aquela parte da sociedade. Como um sindicato vai representar um grupo de profissionais ou de empresas, uma entidade estudantil vai representar aqueles estudantes, uma igreja vai representar os membros daquela congregação, daquela fé. As igrejas entram aí também. As igrejas também entram. Associações. Eu não citei como entidades, né? Sim. Mas as igrejas, na verdade, a legislação cita os templos de qualquer culto. Sim. Pois somos um país laico, então todos os cultos, todas as religiões estão enquadradas como entidade do terceiro setor. Sim. E então basta essas pessoas, essa parte da sociedade se unir e formar uma associação. A fundação, ela tem uma pequena diferença, pois parte de um patrimônio. Então, esse patrimônio que é doado pelo seu instituidor, e ele vai servir para a sociedade, ao público, para aquele fim específico. Aí nós temos alguns casos como um hospital, um colégio. Então, aquele patrimônio vai ser criada a fundação para servir ao público. Certo, agora vamos afunilar um pouco mais, né, em relação à parte contábil. Imunidade e isenção, Moisés. Como é que a gente poderia diferenciar isso aí? Isso é uma questão, Oswaldo, que gera muita dúvida e muita discussão. Basicamente, a imunidade ela é prevista na Constituição Federal, e as entidades que estão englobadas na imunidade tributária, ela não vai ser cobrada de forma alguma por se tratar de uma previsão constitucional. Nesse campo da imunidade vão estar basicamente os templos de qualquer culto, os partidos políticos e as entidades beneficentes de assistência social e de educação. A isenção ela vem de lei ordinária de cada órgão federativo que aquele tributo é administrado. Então, essa lei pode sofrer alteração, por ser infrainstitucional, e ela necessita de liberação de cada órgão para aquela entidade. Em relação à isenção, Moisés, em relação à imunidade. Então, quando você fala em relação a uma igreja, por exemplo, ela tem imunidade, né? Então, não só para o profissional da contabilidade que nos assiste, mas também para o espectador, o empresário, as pessoas que têm curiosidade. Como é que você relaciona a contabilidade de uma igreja, por exemplo, que tem imunidade? Como é o operacional de uma contabilidade nesse caso? A imunidade de uma igreja, ela vai atingir a sua receita. A receita da igreja geralmente é proveniente da contribuição de seus fiéis. Então vem de dízimos, vem de ofertas, vem de contribuições. Isso aí ele não é tributável, pois ela goza da imunidade. Certo, mas no caso se uma igreja tiver funcionários, por exemplo, né, o pessoal lá de carteira assinada, então existem tributos, existe uma contabilidade que é feita nessa vertente. Isso. A imunidade que ela goza é a imunidade tributária. Sim. Sobre a folha de pagamento irá incidir os encargos sociais. Normais. A diferença é que algumas entidades que gozem, por exemplo, do reconhecimento de uma entidade de interesse público de assistência social, ela vai ter um registro do Conselho Nacional de Assistência Social, que vai ser o SEBAS. E ela vai ter alguns benefícios na redução, por exemplo, da carga tributária, da carga do INSS. Essa carga trabalhista vai ter essa redução. E para isso ela tem uma série de pré-requisitos que tem que atingir, como esse reconhecimento, tem que ser enviado, depois de conseguir esse benefício, esse reconhecimento pela parte do SEBAS, a manutenção disso, e isso requer uma assessoria contábil atenta para que, periodicamente, nessa renovação desse certificado, ela seja contemplada e não perca esse benefício. Nesse caso, em relação ao reconhecimento, isso, né, de imunidade e de isenção, como é que se dá esse reconhecimento? O reconhecimento da imunidade
como eu citei, ele vem através dos conselhos nacionais. Certo. Uma entidade beneficente, ela vai receber do SEBAS, Conselho Nacional de Beneficência e Assistência Social. Um colégio, ele vai receber do Conselho Nacional de Educação. Um hospital, por exemplo, ele vai receber do Conselho Nacional de Saúde, que são ligados ao Ministério da Educação, Saúde e Assistência Social, respectivamente. Certo. E se, no caso, uma fundação ela atuar em várias vertentes, na educação, na saúde, comunicação, enfim, em várias vertentes? Acontece, por exemplo, de uma fundação, ela ter um hospital para tratar do câncer, por exemplo, ter um colégio dentro da fundação para servir da universidade, por exemplo. Da educação, né? Isso, até a universidade, já entra da educação. E também assistência social para a família dos pacientes. Sim. E os próprios pacientes. Então ela teria que ter o reconhecimento de cada um dos conselhos para gozar também, além da imunidade tributária, dessa benefício dos encargos sociais. Sim. E nesse contexto, existem os tributos obrigatórios, né? Então, quais seriam esses tributos obrigatórios que essas entidades seriam, no caso, obrigadas a pagar? Isso, Oswaldo. Os tributos que elas são isentas e vai pagar as contribuições. No caso, as contribuições que temos hoje é a contribuição para o PIS e a COFINS. Para o PIS, todas as entidades independentes, elas vão recolher o PIS sobre a folha de salários, sobre a folha de pagamentos, o PIS. O COFINS, as entidades imunes e isentas, elas não vão pagar COFINS sobre as receitas próprias de suas atividades. Como eu citei, as doações de uma igreja, a contribuição de um membro da associação, as receitas que são próprias de suas atividades, ela não vai ter esse pagamento de COFINS. Se for uma doação? Doação, se ela for própria da atividade, ela não vai ter. Certo. Como, por exemplo, um membro de uma associação, ele, lá no estatuto da associação, vai constar que ele tem aquela doação. Certo. E para as atividades que são alheias ao objeto principal da associação, da entidade, se ela for imune, naquela relação que eu elenquei, ela também não vai pagar isso, COFINS. Se ela for isenta, há esse pagamento. Então isso é uma coisa interessante a se tocar, porque há essa dúvida nessa questão, quando é imune, quando é isenta, se recolhe ou não recolhe. Sei. Agora, nesse caso, eu fizer uma relação, por exemplo, com o KNAI de uma empresa, né? Então a empresa tem as suas atividades primárias e as secundárias. No caso de uma associação, isso vai estar definido no ato constitutivo. Isso. Né? Então, neste ato constitutivo, a gente faria uma relação com o KNAI, as atividades que ela vai exercer. Isso. Né? Então, se estiver fora dessas atividades, ela iria tributar. Ela pagaria, no caso. Pagaria sobre a COFINS apenas, né? Certo, mas aí a questão, se essa atividade, ela paga sobre uma atividade que estiver no ato constitutivo, mas se essa atividade não for, por exemplo, não estiver no ato constitutivo, só por conta de não estar lá, ela pagaria? Sim, porque no ato constitutivo dela vai ter que constar as suas atividades fins. Certo. Se ela exercer algo que não está naquela atividade fim, aí ela vai ser obrigada a fazer esse recolhimento, certo, a menos que antes de ter isso ela faça uma alteração no seu estatuto social. Então não é de acordo com a atividade em si, é de acordo com a atividade estar no ato constitutivo ou não? Isso. No ato constitutivo, ele vai ter os seus objetivos principais e os objetivos secundários. Certo. Os objetivos gerais. Certo. E baseado nisso que vai gerar essa questão. Certo. Ok. Conversamos hoje sobre contabilidade para o terceiro setor, com o Moisés Neto, que é contabilista, sócio-diretor da empresa Meta Soluções Contábeis. Para você que ficou interessado no tema, no assunto, o Moisés Neto está disponibilizando o e-mail, né, o e-mail que está aparecendo agora no rodapé, moisés@meta.cnt.br. Para você que quer tirar mais alguma dúvida, né, que se interessou pelo assunto, então ele se dispõe também a responder para você aí questões relacionadas à contabilidade para o terceiro setor. Moisés Neto, muito obrigado por sua presença no programa. Seja sempre muito bem-vindo nas próximas vezes que estiver por aqui. Obrigado, Zó. Para você que nos assiste, acompanhe essa e outras entrevistas
no canal Almanac Contábil. Você está precisando informatizar o seu negócio? Nós temos a solução. Um sistema de automação comercial completo que garante controle absoluto da frente da loja à retaguarda, suporte e assistência técnica 24 horas. 3222-8355. Precisando escolher qual o melhor sistema contábil e de gestão empresarial para o seu negócio? Pergunte a quem entende. Os contadores usam e recomendam os sistemas da Fortes Informática. Soluções de rápida implantação, suporte descomplicado e disponível quando você precisar. Ligue 0800 724 1110 ou acesse www.fortesinformatica.com.br. Uma empresa do Grupo Forte. Você está assistindo o programa Almanac Contábil. Oferecimento: Fortes Informática, criando soluções. Cupom Fiscal Sistemas, soluções prontas para a sua empresa. Hora de falar de parceria de peso do programa Almanac Contábil, Cupom Fiscal Sistemas, para você que quer informatizar a sua empresa. Aproveitando para mandar um grande abraço para o nosso amigo José Maranhão, diretor da Cupom Fiscal Sistemas, para o Reginaldo também, para todos que fazem essa gigante do mercado, a Cupom Fiscal Sistemas, que é referência para você informatizar a sua empresa com soluções completas, integradas. Veja o recado que eles trazem para você. A Cupom Fiscal Sistemas é especializada em automação comercial de alta tecnologia. Com um leque de soluções integradas ao seu sistema, proporciona maior agilidade e rentabilidade para a sua empresa. Em obediência à legislação fiscal, a Cupom Fiscal Sistemas busca sempre melhoria contínua de todos os seus processos e serviços para superar e inovar, satisfazendo assim todas as expectativas de nossos clientes. São mais de 14 anos de atuação, oferecendo ferramentas para o gerenciamento das empresas do varejo. Agilizando suas vendas no PDV, você atende mais clientes em menos tempo. Com uma interface gráfica dinâmica e intuitiva e ainda com total compatibilidade com os mais diversos modelos de impressoras e equipamentos, a Cupom Fiscal Sistemas oferece assim funcionalidades que vão além das vendas e deixam seu PDF completo. Contamos ainda com uma equipe técnica de plantão aos sábados, domingos e feriados, com suporte via acesso remoto e presencial. Cupom Fiscal Sistemas. Informatizamos a sua empresa. O programa Almanac Contábil agora traz dicas para você sobre cursos de atualização na área da contabilidade. Neste próximo sábado, dia 18 de janeiro, está começando o curso preparatório para o exame de suficiência do CFC. Então, para você que pretende se preparar para o exame, serão 10 sábados de aulas, 80 horas aulas para você que é graduado e também no formato de 40 horas aulas para você que é técnico em contabilidade. Então, as inscrições estão abertas lá no I2P, no Miramar, aqui em João Pessoa. Você pode se informar no 3031 0022. Então, é uma equipe de peso, uma equipe extremamente competente de professores, trazendo para você revisões de questões, resolução de questões e uma preparação completa para o exame de suficiência do CFC, para você, profissional da contabilidade. Fica o recado, mais uma dica do Almanac Contábil. Agora é hora de atualização, de você anotar dicas no quadro Anote Aí, com a professora Silvia Batista. Quadro que é um oferecimento da Fortes Informática, nossa parceira, mais uma gigante do mercado, que é parceira do programa Almanac Contábil. Um grande abraço a todos que fazem a Fortes Informática, que oferece o quadro Anote Aí. Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar sobre como você pode ser um profissional de sucesso. A minha dica hoje vai para que você seja um profissional com diferencial de mercado. E eu espero que ajude vocês aí a ganhar esse espaço. A primeira delas, pessoal, seja um profissional pontual e cumpra sempre seus prazos. É importante para o seu cliente ter confiança no seu trabalho.
Quando você chega atrasado, quando você não cumpre os prazos estabelecidos, você gera uma certa desconfiança e o teu crédito ele fica abalado, tá? Uma outra coisa importante, fale sempre a verdade para o seu chefe. E no caso do cliente, converse sempre realmente com ele falando sobre a verdade. Porque a partir do momento que você vai faltar com a verdade com ele e ele descobrir, isso vai gerar um transtorno para você e a relação de vocês vai ficar um pouco estremecida, tá? Uma coisa que é comum, gente, usar equipamento da empresa para assunto pessoal. Não pode. Você tem que usar os equipamentos da empresa para ter uma estrutura de trabalho, mas desenvolvendo em função do próprio escritório ou da própria empresa. Fazer impressão de artigos pessoais, currículos ou e-mails pessoais é uma forma de burlar um pouco essa relação de trabalho. Então, fica restrito aí aos equipamentos apenas para uso de trabalho, tá? Nunca você deve passar por cima do ordem do seu chefe. Apesar, você pode até discordar com ele, você pode argumentar com ele sobre o que você discorda. Mas após ele decidir isso, pessoal, tá decidido, tá? Então não vai de frente com o teu chefe, não. Sabe uma dica também que eu posso te dar? Mesmo que você não concorde e você acha que você tem razão, pega uma base legal, traz para ele uma prova do que você tá certo e pede para ele analisar com carinho, tá bom? De repente ele concorda com você. Também é interessante você sempre separar o profissional do pessoal. Mesmo que você tenha uma boa relação com o teu chefe e de vez em quando, no finalzinho do expediente, vocês queiram tomar uma cervejinha juntos, isso não quer dizer que ele é teu melhor amigo. No momento de necessidade, ele vai optar em defender o interesse da empresa. Então tenha cuidado, tá, com essa relação. É muito importante você deixar os teus problemas pessoais em casa. Um funcionário que está toda hora chorando pelos cantos da empresa, ou mal-humorado, ou se deixa afetar por problemas pessoais, ele traz para o ambiente de trabalho um peso. E esse peso, no momento de decisão, ele vai ter uma influência negativa, tá bom? Fofocas. Evite fofoca, gente. Fofoca nunca é bom. Se alguém vir falar de um companheiro aí, de um colaborador que trabalha do seu lado, deixa essa pessoa falando sozinha, finge que não escutou, porque a fofoca é uma semente que é feito barata, só serve para sujar, tá? Não serve mais para nada. Então fica longe desse tipo de ambiente. Uma coisa importante, cuide da sua imagem. Você tem que estar bem, você tem que estar bem vestido. O contador, ele é um profissional hoje que ele tem que transmitir segurança. Então, se você não tá com barba para fazer, tá com cabelo despenteado, a mulher não se cuida, ela não vai passar aquela confiança na sua imagem. Então, tenta cuidar um pouquinho de si para poder também garantir essa credibilidade, tá? E uma coisa que é muito importante, esteja aberto a novos desafios. Tanta mudança fiscal que vem acontecendo, SPED, contábil, fiscal, contribuições, o E-Social, são ferramentas que o governo está trazendo para o profissional de contabilidade. E sabe qual é o meu conselho? Transforma esse limão em limonada. Pega a princípio o que você está achando que é uma dificuldade, é uma imposição do fisco e use isso ao teu favor. Sabe como? Organizando os cadastros, organizando o sistema interno, organizando, e isso vai trazer para você uma facilidade de trabalho muito grande. E o empresário, ele vai valorizar essa mão de obra. Fica atento, tá? E uma coisa que eu vejo pouco acontecer, gente. Minha última dica agora. Você que é funcionário ou você que tem um cliente, pede um retorno do teu trabalho. Fala com o teu chefe, estabelece metas, aborda ele se você está rendendo o que ele gostaria, se a tua produção está satisfatória, porque dá tempo de você recuperar algum erro e até melhorar o teu desempenho. E olha, quando isso acontece, geralmente a gente consegue até aquele aumentozinho de salário desejado, tá bom? Um grande abraço hoje aí, obrigada Fortes Informática e Cupom Fiscal. Até a próxima. Hora de falar de mais uma parceria de peso. Fortes Informática, parceira do programa Almanaque Contábil.
Veja o recado que eles trazem para você. Precisando escolher qual o melhor sistema contábil e de gestão empresarial para o seu negócio? Pergunte a quem entende. Os contadores usam e recomendam os sistemas da Fortes Informática. Soluções de rápida implantação, suporte descomplicado e disponível quando você precisar. Ligue 0800 724 1110 ou acesse www.fortesinformatica.com.br. Uma empresa do Grupo Fortes. Você está precisando informatizar o seu negócio? Nós temos a solução. Um sistema de automação comercial completo que garante controle absoluto da frente da loja à retaguarda, suporte e assistência técnica 24 horas. 3222-8355. Precisando escolher qual o melhor sistema contábil e de gestão empresarial para o seu negócio? Pergunte a quem entende. Os contadores usam e recomendam os sistemas da Fortes Informática. Soluções de rápida implantação, suporte descomplicado e disponível quando você precisar. Ligue 0800 724 1110 ou acesse www.fortesinformatica.com.br. Uma empresa do Grupo Forte. Você está assistindo o programa Almanaque Contábil. Oferecimento: Fortes Informática, criando soluções. Cupom Fiscal Sistemas, soluções prontas para a sua empresa. O anel do contabilista é um conjunto de símbolos que sugere significações ligadas à lei, à proteção da sociedade, além de conhecimento científico contábil. Sua estrutura é toda em ouro e possui como pedra principal a turmalina rosa clara, que simboliza a afinidade com a lei. Aos brilhantes atribui-se uma simbologia cultural, associada ao valor das pedras brutas preciosas, que, após polidas, tornam-se pedras nobres. A tábua da lei, em platina ou ouro branco, retratada em uma das laterais, advém da antiga tradição judaica de que a lei foi entregue por Deus a Moisés, em tábuas, contendo os 10 mandamentos. Na outra lateral, tem-se o caduceu estilizado. Almanaque Contábil de volta para você, mais uma vez com o Dr. Dado Schneider, dando a honra da sua presença aqui nos nossos estúdios, diretamente da 4ª Convenção Paraibana de Contabilidade. Dr. Dado, muito obrigado mais uma vez. E eu queria conversar agora com você em relação a um tema que, na verdade, não é específico da contabilidade. Não, é geral, né? Geral. Essa questão do conflito de gerações, no ambiente de trabalho. Até pegando o gancho dessa modernização, essa globalização da área de TI, que também tem sido inserida no contexto do trabalho. Bom, eu sou daquela geração que bateu continência para autoridades, né? Acho que é prestar continência que fala no exército, né? E agora tem uma nova geração que não é tão mais afeita a respeitar a autoridade como a gente era obrigado a respeitar. Então, assim, para não parecer um velho chato falar mal dos jovens, o que está acontecendo é que, pela primeira vez na história, tá, tem uma geração mais nova com muito para ensinar para a geração mais velha. Até chegar na minha vez aqui, a gente aprendia com os mais velhos porque eram os mais experientes que tinham mais conhecimento. Então, quem é que ensinava? Era o pessoal mais velho. Só que agora, qualquer probleminha que der, ou qualquer eletrônico nosso aqui, quem vai consertar é uma pessoa mais moça, inclusive que você, tá? Então, a dificuldade que a geração mais velha tem de aceitar que a geração mais nova não sabe somente sobre TI, mas pode estar sabendo mais sobre a própria profissão do que aquele que tem mais experiência, isso para muitas pessoas é muito complicado. E esse confronto está acontecendo dentro do ambiente de trabalho. Então, assim, eu acho que os dois lados têm que dar uma afrouxada, porque os jovens estão muito tensos que os velhos não estão querendo mudar e os velhos estão apavorados, tá? Porque a mudança é irreversível. Então, assim, eu acho que está havendo pouca boa vontade entre as gerações. E eu acho que o ideal é o equilíbrio entre as duas coisas, a juventude com o novo e a experiência. A mescla é o ideal, mas está difícil de acontecer isso porque as gerações estão se chocando muito. Tá?
Isso é algo para se resolver com bom senso. Essa questão das redes sociais tem influenciado nisso também. As redes sociais, a pessoa que não tiver nas redes sociais, eu costumo dizer para meus amigos da minha faixa, assim, não, até um pouco mais moço, não quero entrar no Facebook, eu digo, você não precisa escrever nada no Facebook, mas você tem que entrar. O Facebook é um grande bar. Você pode ir num bar e não falar nada, se encosta no balcão e fica olhando. Vai ter o que briga, vai ter o que fala muito, vai ter o chato, vai ter o oferecido, vai ter a chata, né? Mas a gente vê as pessoas transitarem no Facebook, isso é aprendizado de comportamento humano, porque o prestador de serviço vai lidar com essa gente. Ele não pode estar ausente total de um assunto que todo mundo está conversando. Então ele tem que estar observando isso. Okay. Obrigado mais uma vez, doutor Dado. Então, para você em casa, doutor Dado Schneider falando sobre o conflito de gerações, né, no ambiente de trabalho, não só na contabilidade, né, mas de modo geral. Para você contabilista que trabalha nos escritórios, essa questão da convivência, do equilíbrio, né, entre as... Harmônica, né, entre as partes deve ser observada. Né, então fique ligado, daqui a pouquinho a gente volta com mais Almanac Contábil para você. Esse foi mais um programa Almanac Contábil, o seu portal da contabilidade na Paraíba. Deixando a dica do curso preparatório para o exame de suficiência do CFC. Você pode se informar na página do programa no Facebook, Almanac Contábil TV. Então lá tem todas as informações e detalhes do curso. Acesse o site também, portal almanaccontábil.com.br e veja também os programas, os arquivos, os programas passados. Grande abraço, até o próximo sábado.